se planta, se colhe, né? O Internacional é eliminado na Copa do Brasil, sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Com Rocher, Braga e Vitão, Mercado, Bernabé, Thiago Maia, Richard, Wesley, Carboneiro pelos lados, né? Alan Patrick e Borré. Essa foi a escalação inicial do Inter, né? O Inter que hoje começou com Richard e também começou com o Mercado. Começo do jogo a gente já teve o Mercado sentindo, sai Mercado, entra Juninho. Com isso, o Mercado não deve jogar no jogo da Libertadores também, pelo menos jogo de ida. A gente também vai ter outro desfalque para a Libertadores, que é o Carboneiro. Algumas mudanças que aconteceram no Inter no longo, né, do jogo. Richard tem um choque. No início do jogo, 10 minutos é substituído. Entra o Ronaldo. Com isso, o Inter ganha uma substituição a mais. E essa questão também de sair o Mercado, entra o Juninho. Vamos lá. O primeiro tempo do Inter, na minha opinião, não foi um primeiro tempo bom. Na verdade, eu acho que o jogo como um todo do Fluminense não foi um jogo bom. Foi um jogo estratégico. E o primeiro tempo foi estratégico do Fluminense e eu acho que foi de pouca criação do Inter. Talvez muita intenção e pouca concretização, sabe? O Inter queria, mas não fez. Tinha intenção, mas não efetuou. É um jogo onde o Inter tinha posse de bola e tudo, mas de fato chegadas perigosas mesmo, ou fazer o Fábio defender, muito pouco. Se teve um grande chute, 2 grandes chutes, foi muito. Era sim um Inter que tinha bola, tentava, né? Mas naquele último chute realmente deixou bastante a desejar, sendo um jogo no primeiro tempo muito disputado, de muita disputa, muitas vezes de muitas faltas, a bola, às vezes, poucas vezes a bola rolando, né? Por exemplo, o Fluminense pega, já perde, o Internacional rouba a bola, vai atacar, já perde também. Muito perde-ganha, e às vezes sendo até um jogo um pouco cansativo do que divertido. Diferente do que já foi no segundo tempo. No segundo tempo, sim. No segundo tempo, o time do Inter, né, por outro lado, tem uma presença no campo do Fluminense maior e começa a chegar mais. Até por causa da necessidade. Porque com menos de 1 minuto do primeiro tempo, Ronaldo tem aquela falha que enfim, é óbvio que não foi por querer, óbvio que não foi por intenção. É porque ele não é jogador para esse momento. Ele não tem a qualidade de que um jogador precisa ter para ser titular do Inter naquele momento. Ele não deveria estar ali. E aí o erro é também de quem contratou ele para estar ali e quem colocou ele para estar ali. Ou seja, da direção e do treinador. Mas sobre isso a gente vai falar depois. Isso faz com que o Inter tenha que ir para cima, obviamente. E aí o jogo fica até o final, né, esse Inter de um lado para o outro, virando a bola de um lado para o outro, laterais avançados, o Roger Machado que tira o Ronaldo também para preservar ele, para não expor mais o jogador, coloca Ricardo Matias, né, o Inter tentando, vamos com tudo, bota até a torcida que quiser, todo mundo que quiser, até o mascote se puder dentro da área, mas ainda assim chances mesmo do Fábio ter que suar, do Fábio ter que salvar, não aconteceu, né? Tem um pênalti que coloca o Inter de volta no jogo, que o Alan Patrick tem que levantar as mãos para os céus e agradecer pelo Fábio ter saído errado naquele lance, por ele poder cobrar de novo, porque aquele primeiro pênalti que o Alan Patrick cobra, terrível, é difícil de acreditar que o Alan Patrick cobraria um pênalti daqueles dali numa situação dessas. É difícil de acreditar. Ele perde e no segundo ele marca. O jogo acaba 1-1. Como eu falei, eu acho que a partida do Fluminense foi estratégica e a do Inter foi insuficiente. O Inter deu o melhor dele. Se o Inter deu o melhor dele, o melhor do Inter é insuficiente. O melhor do Inter não é o suficiente. Eu coloco aqui como o que se planta, se colhe. Porque para mim essa eliminação ela foi plantada. Hoje o Inter colheu essa eliminação. Exemplo, jogo de ida, onde o Internacional perde, tem que buscar vantagem hoje, já planta um pouquinho ali. As contratações que não vieram,
os reforços que não vieram, planta um pouco ali. Resultado disso, hoje o Inter, em determinado momento, começa com Richard, que foi um jogador que veio há pouquíssimo tempo atrás. E quando ele sai, quem é que entra? O Ronaldo, que não deveria estar ali. Repito, aí para mim o erro é da direção e o erro é do treinador Roger Machado por ter escalado ele ali. E o que acontece? O Ronaldo, tal qual quem não deveria estar ali, errou. Tem um erro amoroso, tem um erro gigante. E o Internacional toma o gol. Mas assim, é um Inter que a gente não vê criar. É um Inter que a gente não vê chegar. É um Inter que parece que falta botar o dedo na tomada, falta aquilo de comer a grama e vamos pra cima. Então, pra mim, essa eliminação, ela foi mal preparada, tá? Pra mim, a eliminação, ela não começou hoje. A eliminação, ela não começou nem na quarta passada. A eliminação, ela começa em todo o contexto. Em todo o contexto da direção, em todo o contexto do Roger, em todo o contexto dos jogadores. No contexto do Roger, de se abraçar no Thiago Maia, se abraçar no Bruno Henrique, se abraçar no Valência, continuar colocando o Valência, continuar colocando o Borré e não dar tantas chances assim pro Ricardo Matias, deixar ele de lado, se abraçar no Thiago Maia e no Bruno Henrique a ponto de quando retorna da data FIFA, em todas as vezes, hoje foi a única vez que o Bruno Henrique não entrou, sempre Thiago Maia e Bruno Henrique, se abraçar nos mesmos nomes, nas mesmas figuras carimbadas. Provavelmente, um pouco do anímico também tem esse envolvimento do Roger, né? Também do Roger não fazer grandes alterações, não fazer grandes mudanças. E quando faz aquele 3-5-2, parece que fez mais, tipo, até hoje não deu pra entender. Faz com um time misto, ainda, sabe, com grandes convicções. Não faz isso lá contra o Vasco, não faz isso contra o Vitória. Vem toda a coletiva querendo bater no peito e dizer não, sabe, rebater a imprensa. O Roger Machado não ter a coragem ou não ter aquela invenção do treinador, sabe, o algo diferente. Não colocar o Luiz Otávio. Hoje, Richard esteve à frente do Luiz Otávio, porque o Richard começou, e ainda o Ronaldo esteve à frente do Luiz Otávio. Então o Luiz Otávio é a terceira opção. Tá atrás, aliás, é a quarta opção. Tá atrás do Bruno Henrique, tá atrás do Richard e tá atrás do Ronaldo. Entendeu? E é muito isso, é muito esse mais do mesmo do Roger. É muito essa coisa onde o Roger se perdeu. O Roger perdeu a mão, tanto no tático quanto nas tomadas de decisões. A direção, né, mais uma vez a direção, por primeiro montar de uma forma errada o elenco, montar o elenco de forma errada, montou o elenco errado, não fez um banco minimamente qualificado, a ponto de que a distância do titular para o reserva é gigante, e o pior ainda é quando o titular não está mais rendendo, e todas aquelas coisas que a gente já falou e vai ficar repetindo, né? Não contratou, quando contrata de forma errada, por exemplo, trazendo o Richard, que não fez nem sentido. Richard vai ser para grupo, Richard chegou semana passada e não vai ser titular. Ou contrata o Alan Rodrigues, que é quem realmente precisava, mas contrata depois, ele nem pode jogar na Copa do Brasil. É um jogador muito mais para futuro do que para presente. Entende? Não contratou os 5 mesmo que precisava, porque quem foi contratado é para grupo, não é para ser titular. Tantas outras posições pendentes. Administra meio que vamos indo, vamos levando com a barriga, tá tudo bem, tá tudo certo no Inter. É a imprensa que quer derrubar o Inter. Bota o D'Alessandro lá pra rebater os repórteres, bota o Bisol pra rebater os repórteres, sabe? E assim vai indo mais um ano, um Inter que se acomoda no tempo, que para no tempo e que usa um bom momento sim do gauchão, mas que não foi medido da forma certa, não houve o limite necessário pro gauchão, não houve ok, ganhamos o gauchão e a partir daqui, não, né? Então até a comemoração do gauchão foi levada de forma errada. A repercussão pós-gauchão do Inter foi levada de forma errada uma vez que o Inter dormiu no tempo. Então todas essas coisas foram coisas que o Inter plantou. A colheita veio. A colheita veio perdendo no jogo de ida pro Fluminense com o erro do Thiago Maia. A colheita veio quando precisava de atacantes matadores, fazedores de gols contra o Fluminense na ida. Não tinha. A colheita veio agora, no jogo da volta, onde o time, a gente falava, né, à vontade, tudo, mas ainda assim
como pode um time errar tanto? O Thiago Maia erra num jogo, no outro jogo quem erra é o outro fulano, no outro jogo quem erra é outro fulano, hoje foi o Ronaldo. Como pode o Alan Patrick bater o pênalti com aquela displicência? Como pode o time não fazer o Fábio sujar a roupa, ou fazer o Fábio fazer um milagre? Como pode tudo isso? Né? Então, essa série de coisas. O Borré hoje, sabe, mal. O Wesley hoje, mais uma vez, mal também na partida. Tentou cavar algumas outras faltas ali, mas a gente não tem esse ponta que agride, sabe? Que vai até o extremo do campo, ou pra deixar o lateral deles na saudade, o zagueiro deles na saudade e servir o nosso atacante na cara do gol. Não tem. Aí quem tem é o Carboneiro, mas que parece que tá sozinho ali, tem que voltar jogo, muito bem marcado. E aí vai olhar para os companheiros de meio campo ali, tem um Alan Patrick que também tá bem marcado, fora ele tu tem um Thiago Maia ali em uma fase, um Ronaldo que fez o básico e ainda errou no segundo tempo, mas um Ronaldo que fez o básico, né, defendendo ali, mas não é, sabe, aquele cara. Então, um Bernabé em má fase, que já foi muito bem, um Wesley então em má fase, o Ener Valencia, com todo respeito, eu nem vou falar hoje porque ele entrou e ali o Inter tava no vamos com tudo, empilha atacantes, que é outra alternativa do Roger. Muitas vezes o Roger, quando o time não começa bem, o time não empolga, né? Tá naquele jogo sonolento, o que ele faz no segundo tempo? Muitas vezes ele tira um meia ou tira um volante e coloca o Ricardo Matias, né? E aí enche de atacantes. Quando o Inter tá com 4 atacantes no final do jogo. Mas não adianta nada. É um amontoado de gente tentando um chuveiro pra área. Entendeu? E assim virou o Inter. A verdade é que essa eliminação foi uma má organização. O Inter se organizou mal. O Inter não se preparou. O Inter não se preparou. O Inter não se organizou mal. O Inter foi de qualquer jeito, talvez acreditando mesmo que estava tudo certo, que estava tudo bem administrado em elenco, em anímico, em decisões do treinador, em montagem de grupo, achou que com isso iria e não foi. E não é uma surpresa, se preparou mal, teve os resultados da má preparação. Plantou tudo isso e colheu tudo isso. Se preparou mal, tá aí o resultado. Entendeu? Então, era quase um roteiro já escrito. O Inter conduziu mal. O presidente Alessandro Barcelos, a direção do Inter, Roger Machado, D'Alessandro, conduziram mal o processo. Conduziram mal o pré. No durante, pareciam ainda que estavam iludidos de que não, vamos conseguir essa reversão. E o resultado veio. Né? Organizou mal, o resultado final foi mal. Me diz o que na vida, né, se tu fizer de má vontade ou fizer de qualquer jeito, tu vai ter um grande êxito lá na frente. Não, né? Tu vai ter que te esforçar, te planejar, né, dar o teu melhor. E aí o resultado é como uma prova. Se pra prova tu te preparar, tu estudar, a tendência é que tu chegue lá e tu vá bem. Agora, se tu vai fazer uma prova e não estuda nunca e vai de qualquer jeito, a tendência é que tu vá mal. Alguém tem uma apresentação para fazer. Se nessa apresentação tu não te basear no que tu vai falar, talvez até ensaiar, preparar a tua oratória, não, vai de qualquer jeito. Faz os slides ali da apresentação de qualquer jeito, coloca um outro conteúdo de qualquer jeito, nem se preocupa com essa apresentação, só dá uma revisada 5 minutos antes. Obviamente tu vai ir mal na apresentação do que aquele aluno que se preparou, que foi botando embasamento, botando argumentos, tudo isso na apresentação. A apresentação dele vai sair bem. Então o Inter me parece esse. O que não se preparou para a apresentação, o que não preparou slides, deixou para preparar os slides 5 minutos antes, deixou para preparar os slides 10 minutos antes, não juntou argumentos, não quis falar nada além do slide, que apresentou mal. Ou o Inter me parece aquele aluno que nem estudou para a prova, nem pegou nada, nem sabia o que ia cair na prova, mas achou na confiança do lápis que ia chegar lá e tá tudo bem. O Inter foi esse aluno, o Inter foi esse apresentador aí, né? O Inter foi isso. O Inter não se preparou. Entendeu? É como eu vou fazer uma live aqui e não dou e deixo o meu celular, mexo no celular o dia inteiro, não boto a carregar se eu for fazer pelo celular e venho, a tendência é que vai acabar a bateria, né, enquanto eu estiver fazendo. Pô, vou começar a live com 5%. Significa o quê? Não me preparei.
não me preparei para a live, ou não pesquisei nada sobre o assunto da live. Entendeu? Acho que agora eu consegui explicar melhor o que eu acho que foi o Inter. Para mim o Inter foi isso. Para mim o Inter não se preparou. Durante todo esse processo o Inter não se preparou. E o resultado veio. E eu acho bem lamentável se a direção do Inter elogiar, porque hoje o Inter foi guerreiro, porque hoje o Inter quis. Pra pensar sobre a direção dizer, não, porque hoje o Inter podia ter vencido. Tá, esse foi o melhor do Inter? É aí que a gente tem que se perguntar. Se hoje esse é o melhor que o Inter pode ser, é o suficiente? Esse é o nosso melhor. Isso que foi hoje contra o Fluminense, ou nos 2 enfrentamentos, esse é o nosso melhor? Agora o Inter tem uma decisão na semana que vem contra o Flamengo, e, sinceramente, né, talvez seja hoje um jogo bem desequilibrado. Hoje o Flamengo ele é amplamente favorito contra o Inter. Hoje o Flamengo é favorito até a liquidar no primeiro jogo, tá? Eu acho que o Inter vai ter que cuidar para não tomar uma vantagem aí de uns 2, 3 gols de diferença no primeiro jogo. Tá? É tentar voltar com alguma chance vivo lá do Rio de Janeiro, mas é muito difícil achar soluções ou dizer o que vai acontecer, porque a tendência é que o ano realmente se encaminhe por aí como tá mesmo, tá bom? Sei que o vídeo ficou longo, mas é isso, tá bom, pessoal?